Meu nome é Marcelo Marinho de Oliveira, tenho 49 anos, sou advogado na cidade de Queimados, milito há muitos anos como advogado e pertenço ao partido PSC, Partido Social Cristão. Então, qual é o seu objetivo em ser prefeito do município de Queimados? Na realidade, a ideia de vir prefeito surgiu depois de várias demandas que ocorrem na nossa cidade, e a cidade ela tem sido dominada por determinados grupos políticos que têm surgido, como o grupo do Rogério Salão, como o grupo do Zaqueu, como o grupo hoje do MDB. E devido ao que tem acontecido na cidade, várias coisas que não estão acontecendo, como a ineficiência do serviço público, eu entendo que chegou o momento de mudar essa cara. E o que aconteceu? Soube que uma pessoa seria candidata a prefeito aqui na cidade de Queimados, a pessoa se disse traída pelo sistema, a pessoa estava revoltada, e eu fui até ela para oferecer minha ajuda, até porque eu, como sendo um profissional liberal, e a gente tem conhecimento de vários assuntos da cidade e que poderíamos contribuir. Então, quando eu estive com ela, essa pessoa se mostrou feliz pela minha ajuda, né? E o trabalho começou a continuar. E a pessoa falou assim: olha, eu não entendo de política, eu entendo de voto. Então, o que eu faço? Você me ajuda nessa parte técnica e eu vou fazendo meu trabalho. Só que a coisa desandou, e quando eu estava começando a trazer as pessoas para esse novo pensamento, as pessoas queriam saber o nome dessa pessoa, e essa pessoa pediu para que deixasse em off o nome dela. E quando eu conversava com essas lideranças, as lideranças estavam ansiosas para conhecer essa pessoa. E o que aconteceu? Chegou um momento que ficou insustentável para omitir o nome dessa pessoa, só que essa pessoa, eu marquei algumas reuniões e ela não compareceu lá no escritório. E eu entendi que essa pessoa não precisava mais de mim, né? E aí o grupo, naquela ansiedade, falou assim: doutor, é o seguinte, não existe quarta força política em Queimados, né? E nessa época ainda não tinha-se o resultado das eleições de 2018. E o grupo me pressionando, falou assim: não, doutor, se você está montando esse grupo tem que ter um cabeça. Até porque, quando tem um cabeça, o pessoal bate. O pessoal não bate no ex-prefeito Rogério, o pessoal não bate no ex-deputado Zaqueu, o pessoal não bate no ex-prefeito Max. Então, se existe uma nova força política, tem que ter alguém para apanhar, que é o que se usa, né, no jargão político. E eu falei: tudo bem, chamei as pessoas minhas, próximas, e eu conversei e falei assim: não, então tudo bem, então vamos trabalhar em cima disso. E Queimados tem um problema da maioria das cidades da Baixada Fluminense. É o quê? É o chamado loteamento político. Chega o período de eleição, as pessoas de fora vêm aqui para pegar voto, né, e nada acontece. Como eu vejo que esse grupo político hoje que domina a cidade precisa de mudar, então o que eu fiz? Peguei as pessoas que estavam me ajudando e trouxemos alguns candidatos a deputados estaduais e federais que nós já conhecemos de longas datas, até por prestar serviço na parte jurídica, e até mesmo auxiliando com alguns projetos de lei, e trouxemos eles para a cidade para que eles fizessem o quê? Conquistassem os votos. E graças a Deus tivemos aí o resultado nessas eleições, e tivemos uma surpresa, que tivemos uma deputada mulher eleita, moradora da nossa cidade, que é a deputada Alana. Eu não faço aqui problema nenhum de citar nomes, até porque o meu jeito de fazer política é diferente. Eu não tenho negócio, vou botar apelido das pessoas. Eu não tenho negócio de apelido, até porque eu acho que as pessoas têm que ter nomes. Então, o que eu vi nisso aí? O grupo político começou a me ver como a renovação política. E o que as pessoas, quando vieram conversar comigo, falavam: doutor, poxa, você vai se vender? Eu pergunto: o que é se vender? Será que chegar lá na frente, não vai chegar lá alguém
vai oferecer uma quantia financeira para que você abandone o projeto, eu sempre falo, amigos, eu vivo nessa cidade desde quando eu nasci. Eu participei de vários projetos sociais de embates contra o sistema, tá? E nunca me vendi. Já fui conversar com o prefeito, já conversar com o vereador, o presidente da Câmara, na ocasião, para negociar situações que resolvesse aquele grupo que eu estava representando naquela ocasião, que foi o tempo do movimento estudantil, na década de 80, foi no final da década de 90, início do ano 2000, nos movimentos do transporte alternativo no Rio de Janeiro, né? E depois as outras coisas que aconteceram na nossa cidade. Inclusive, eu fui o intermediário para que não houvesse o problema do charreteiro na cidade, né? Inclusive, eu tive até com a doutora Camila essa semana e estávamos relembrando isso. E, então, o que acontece nesse meio? As pessoas estão vendo que a renovação ela precisa acontecer e precisa de uma pessoa que tenha personalidade, tá? Então, na campanha agora de 2018, o sistema atual apoiou o Eduardo Paes, que era o candidato da virada. Só que eu conheci o trabalho de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, e eu conheço várias comunidades no Rio de Janeiro que estão precárias. O Rio de Janeiro hoje ele está pagando pelos desmandos que aconteceram naquela ocasião. Ele vai falar assim, não, mas o Eduardo Paes ele fez muitas obras, mas quantos milhões que não se gastou na cidade do Rio de Janeiro que poderia ser utilizado de outra forma? Então o que eu fiz? Eu decidi apoiar o candidato a governador do meu partido, que era o governador Wilson Witzel. E olha que naquela ocasião ninguém conhecia o juiz. Eu falei assim, pô, o que esse juiz vai fazer aqui na cidade? E nós começamos a fazer um trabalho e montamos também o grupo Baixada com Juízo, que são as pessoas que têm o mesmo pensamento nosso em vários municípios da Baixada Fluminense, e começamos a levantar a bandeira. Até porque na eleição agora passada, no segundo turno, o único carro na cidade adesivado com a cara do governador era meu. Você não teve deputado aqui na cidade, candidato, que fez a coligação com o governador, com o partido do governador, que não botou a cara. E eu botei a cara. Um dia antes da eleição, eu distribuí 5.000 adesivos do governador aqui na entrada de Queimados, aqui no cemitério. E eu bati de frente na ocasião, eleito deputado estadual, e o candidato a governador, Eduardo Paes, ali, e eu falei, ó, eu sou o Wilson e eu vou até o final. Ele vai brincar comigo. A gente vai virar. Eu falei, meu irmão, a população está cansada desse sistema e as pessoas têm que ter o norte. E aí tivemos o resultado e as coisas estão avançando. Graças a Deus, o grupo está aumentando, pessoas que estão decepcionadas com o governo, esse governo aí, fizeram parte de outros grupos políticos anteriores e que não foram valorizados pelo seu potencial, pelas suas ideias. As suas ideias não foram acatadas, e eu tenho um jeito diferente de fazer política. Eu escuto as pessoas. Tá? Então, e aí, agora recentemente, eu fiz uma reunião com essas pessoas que conhecem o nosso projeto. E as pessoas disseram que eu lancei minha pré-candidatura para prefeito. E se as pessoas verem por essa forma, então nós já estamos aí. E que venham os porretes, né? Porque as pessoas agora vão me olhar com outros olhos. Só quero lembrar o seguinte: na política tem que separar a vida pessoal com a vida política e o caráter das pessoas. Todo candidato tem os seus problemas pessoais, e vão ter. E as pessoas têm que medir se o problema pessoal tem a ver com o caráter político dele. Se a pessoa pensa que o caráter político vai influenciar, o caráter pessoal, a conduta pessoal vai influenciar na gestão, as pessoas têm que mudar de ideia. Tá? Então, eu acredito que mais ou menos essa pergunta está respondida. Né? E qual foi o motivo de se declarar pré-candidato antes do período eleitoral? Muito bem. A lei eleitoral ela não proíbe o teu desejo de ser candidato. O que ela proíbe é a campanha antecipada. E eu não estou fazendo campanha antecipada. Eu estou montando um grupo político que é a renovação para mudar a mente das pessoas em Queimados. Tá? Então, e o fato de lançar... Eu não lancei, eu fiz uma reunião política. As pessoas, hoje em dia a rede social fala tudo.
as pessoas tiraram foto, colocaram na rede social e eu não tenho como negar, até porque eu tenho personalidade. Então, se as pessoas já sabem que eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a prefeito. Até porque nós temos exemplo aqui do Bolsonaro, ele já lançou a pré-candidatura dele lá atrás, em 2014. Tá? E outra coisa, eu não tenho dinheiro, eu tenho personalidade. Eu tenho meu pé no chão, sei das minhas capacidades, sei das minhas limitações. Eu não sei tudo de política, eu não sei tudo da gestão municipal, tudo não, mas eu estou aprendendo, estou visitando as pessoas, eu estou conversando com as pessoas técnicas, né, para aquilo que está acontecendo, alguns assuntos que já se abordam na cidade. Eu tenho conhecimento e digo mais, eu tenho uma postura, não é de denunciar, é de conscientizar as pessoas que aquele modo que o governo municipal está conduzindo está errado. E eu tenho a solução. Já que a sua pré-candidatura já foi lançada, como o senhor mesmo falou, eu queria saber qual é a quantidade de pessoas que já estão no seu grupo, quais bandeiras que esse grupo está levantando e quais são as propostas que o seu grupo está se levantando. Bom, vamos lá por etapas. Quando se chama de grupo, são as pessoas que pensam da mesma forma que você. Tá? Então, eu tenho hoje algumas pessoas que já me acompanham há muitos anos. Eu tenho um amigo que a gente acompanha a política há mais de 20 anos, que é o Macabu. Né? Macabu é uma pessoa que é extremamente competente, uma pessoa que conhece muito de política. Inclusive, nós ajudamos uma candidata a prefeita em 2016 na cidade de Botumirim, lá em Minas Gerais. Nós não tínhamos tempo de ir lá e nós ajudamos por telefone. Depois que ela ganhou a eleição, nós ajudamos um candidato a prefeito no segundo turno, numa cidade aqui próxima. Ele teve sucesso, ajudamos lá também. A estrutura que nós ajudamos, nós levamos para lá também. E lá nessa cidade, lá em Minas, Botumirim, ajudamos também a montar todo o governo lá, as secretarias, a Procuradoria, a Controladoria, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Fizemos parcerias com as pessoas em Brasília que estão em Minas Gerais, que podem ajudar o município. A prefeita lá super competente, né? Apesar de ser inexperiente, teve seus erros no início, mas já acertou e a cidade está crescendo. Hoje tem várias parcerias com a Emater, com a CEMIG, com a questão biológica, com o turismo, o ecoturismo lá na cidade. Apesar de ser uma cidade com a população pequena, mas é no Vale do Jequitinhonha e precisa de crescimento, até porque é generalizado no Brasil todo a questão do desemprego. E lá a gente ajudou isso a acontecer. Ajudamos lá ainda a ter a posse, os primeiros dias de governo, e voltamos lá algumas vezes, apesar de ser mais de 1000 quilômetros. Então nós ajudamos. Então esse grupo político que está conosco, ele é composto das nossas pessoas próximas. Essas pessoas próximas começaram a conversar com algumas outras pessoas que caminharam nos outros grupos políticos e que entende que o sistema atual está errado, está ineficiente. Por exemplo, meu neto nasceu no ano passado, no dia 27 de abril. Não tinha maternidade Queimados. Nasceu no Mariana Bulhões. Se hoje uma pessoa aqui em Queimados precisar do sistema de saúde, o que acontece? Ele vai para a fila para ser consultado ou tentar marcar uma consulta. Depois, no dia da consulta, o médico atende na hora que ele quer. Depois, o médico ainda encaminha ele para um outro setor para marcar o exame. Ele tem que entrar na fila para marcar o exame. No dia do exame, ele vai entrar na fila de novo para fazer o exame. E depois demora de novo para entrar na fila para pegar o resultado do exame, para depois marcar outra consulta para o médico avaliar e aí ter o diagnóstico. Então, tem gente que demora 1 ano para diagnosticar uma enfermidade. Nós temos hoje aqui na cidade um surto de chikungunya e que as pessoas não estão atentando para isso. E eu tenho ouvido as pessoas dizer que não passa o carro do fumacê. Então, essas pessoas que fazem parte, que concordam com essa nossa ideia, têm chegado até nós. Hoje nós já estamos com um grupo aí de mais ou menos umas 70 a 75 pessoas que já estão conosco.
Tá? Qual foi a outra pergunta que você perguntou? Que eu A outra pergunta são sobre as bandeiras. As bandeiras. Isso, e as propostas. Muito bem. As bandeiras, quando eu falo de bandeira, é aquilo que eu sinto, certo? Eu não estou ainda em campanha política, tá? E o que eu pretendo fazer? Eu estou andando nos bairros, eu estou andando com essas lideranças e ouvindo as demandas da população. Tá? Com as demandas da população, nós vamos aqui construir o plano de governo. Eu andei estudando os planos de governo dos pré-candidatos anteriores, 90% do que foi prometido não foi cumprido. Por que eu vejo isso? Porque as pessoas pegam o modelo de plano de governo e jogam para a população para inglês ver, sem ouvir a população. Por exemplo, eu estive agora na Câmara de Vereadores e eu participei lá do fórum do plano diretor de Queimados. E eu fiquei preocupado. Em 2006 teve um plano diretor, por que está fazendo outro? O que mudou de lá para cá? E o que foi projetado lá e que não foi feito? Quase tudo não foi feito. Por que não pegaram aquele plano diretor e executasse? Aí agora querem colocar goela abaixo um plano de governo que eu acho que já está escrito, tá? Eu acho, não sei, não posso aqui afirmar. E sem ouvir a população, ou seja, não adianta colocar uma lei para mim, sendo que eu não participei daquele projeto. Tá dando para entender? Então, são situações que a população ela tem que ouvir. Então, as bandeiras que eu pretendo levantar é a população sendo ouvida e a gente trabalhar em cima daquilo que a população precisa. Aí você pode perguntar assim, poxa, Marcelo, mas como é que você pode afirmar que a população não é ouvida e que os projetos que estão lá, que estão sendo executados hoje, não é da população? É porque quando existe uma demanda numa determinada rua, quando falta luz, se você for lá na secretaria e fizer o pedido, você não é atendido. Mas o vereador A, B, C, ou político A ou B que está no sistema, se você for até ele e fizer o pedido, esse pedido é atendido. Então o que a gente pretende fazer é o quê? É abrir as portas da prefeitura para que a população seja atendida. Então, a gente pretende levantar as bandeiras na área da educação, por exemplo. Nós estamos no dia 2 de março e o recesso escolar já acabou as férias, as crianças estão estudando e não tem uniforme. E agora, recentemente, eu ouvi no grupo do WhatsApp que o secretário de Educação quer acabar com o transporte escolar e vai instituir de novo o passe escolar. Aí eu fiz a pergunta lá, ele não respondeu. Ué, como é que vai fazer o transporte escolar? Por que vai acabar com o transporte escolar? Houve inadimplência do contrato anterior? Existe uma política diferente para transporte dos alunos? Qual vai ser a contrapartida das empresas? Porque se o transporte escolar é gratuito, quem é que vai pagar essa conta? Qual é a demanda que tem? Outra coisa, será que nos lugares longínquos, onde as crianças passam pegam o transporte escolar, e hoje aqui em Queimados são empresas contratadas que prestam serviço, se vai atender, se por exemplo, Jardim Excelso não tem linha de ônibus, como é que vai atender essas crianças lá? E digo mais, o ônibus que pega as crianças lá no Jardim Excelso, sabe o que ele faz? Ele anda na Dutra. Quem é que toma conta dessas crianças? Qual o seguro que tem? E vai manobrar lá no Tio Luiz? Quem é que cuida disso? Por que dá essa volta toda? Por que não muda o trajeto? Aí voltando à questão, por que vai transferir essa responsabilidade que já é do município, se existe uma verba específica para o transporte escolar e vai encerrar isso? Então, são demandas que acontecem na nossa cidade que tem que ser mudada. Eu escuto desde muitos anos que a prefeitura vai acabar com os aluguéis, mas o que se vê na cidade é despesas e mais despesas com aluguéis estratosféricos. Hoje, por exemplo, falamos aqui a respeito da maternidade, que a maternidade já está custando 10 milhões aos cofres públicos e nós já temos esse período todo sem maternidade em Queimados. Em contrapartida, nós temos um aluguel aí de 17, 18 mil reais de uma Secretaria de Saúde, que você chega lá e tem um montão de cadeira vazia. Então, a população ela tem que ter conhecimento de onde vai o dinheiro e que o dinheiro ele circule aqui no município. E digo mais, hoje os vereadores, eles foram eleitos para ser vereador e não exercem o seu mandato como vereador, que é legislar e fiscalizar o executivo.
Então, eu tento conscientizar as pessoas o seguinte: no eventual governo da renovação, tem que ter exatamente isso, tem que ter fiscalização. Poxa, mas você é governo? Mas pode fiscalizar, não tem esse problema. Até porque só se constrói um governo participativo quando tem cobrança. Porque às vezes eu acho que eu estou no caminho certo e não quero te ouvir. E às vezes você tem a solução do problema muito mais fácil. Entendeu? Por exemplo, a questão da limpeza urbana. Tem bairros aí que não tem coleta de lixo. Aqui em Queimados se paga R$8 de taxa de iluminação pública. Templos evangélicos e comércio paga R$56 de taxa de iluminação pública. E você passa na cidade, a cidade está entregue às escuras. Onde que está esse dinheiro? Quem está fiscalizando isso? Então, o que a gente pretende ser, eu não sou o salvador da pátria, eu não sou o detentor da verdade, eu não sou o santo, mas a gente convive com a população, a gente ouve e a gente sabe o que tem acontecido. Aí você vai falar assim: poxa, doutor, mas você não tem experiência na administração pública. Eu posso não ter experiência, mas eu estou capacitado para isso. Tá? Eu tenho estudado, eu tenho me capacitado, eu tenho feito algumas pós-graduações voltado para a área pública. Então, a gente pretende fazer um trabalho sério e participativo. Dr. Marcelo Marinho, a gente agradece a sua entrevista ao Portal Q1. E eu queria agora te pedir 30 segundos para que você olhasse para a câmera e falasse para o povo o que o senhor acha e as suas propostas que você tem como pré-candidato. Obrigado, pelo convite, e quero parabenizar aqui o Portal Q1. Tão novo, mas já com um brilhantismo de profissionalismo. Então vamos lá. Sou o Marcelo Marinho, sou advogado aqui na cidade, milito em várias áreas do direito, sou pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados. A minha proposta é estar próximo da população, tentar acabar com os ralos do dinheiro público que tem saído da cidade, tem sido gasto na cidade, mas a gente não vê resultado. A gente pretende ouvir a população nas principais demandas que existe a necessidade em vários bairros, principalmente naqueles que foram esquecidos, e dar ênfase à prestação do serviço público. Ou seja, a prefeitura, no próximo governo, se a gente, Deus abençoar e nos dê a graça e nós formos vitoriosos, a gente pretende exatamente isso: atender a população, principalmente nos lugares que não foram atendidos até hoje. Tá bom? Dr. Marcelo, muito obrigado.